Boa noite. Boa noite. Bora entrando enquanto eu tô arrumando a minha baguncinha. Tudo bem? Meninas, me avisem, me falem se o som tá bom, não tá muito alto, não tá muito baixo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se precisar, eu aumento um bocadinho. Se precisar, eu baixo um bocadinho também. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos. Oi, 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 oi. Tá dando pra ouvir? Ok, tá dando pra ouvir tanto a nossa musiquinha como a minha voz. Que bom. Fechado. Deixa eu deixar aqui o papelzinho da nossa indicação de filme. Pegando a água para ser fluidificada, a minha já tá aqui. Das crianças também. Das crianças... não existe mais criança há muito tempo. Tava comentando hoje com uma aluna, né? A gente não tem mais criança. Mas a aguinha tá lá. Das minhas crianças humanas e das minhas crianças felinas. A aguinha já tá para ser fluidificada. Então, lembrando, viu? Meus amores, coloquem água para ser fluidificada individual, cada um com a sua necessidade. E pode colocar também pro seu pet, tá? Pode colocar pra planta também, pode colocar água para ser fluidificada para colocar na planta. Pode não, deve. E também pode colocar, esses dias também me perguntaram de novo se pode colocar para aquela pessoa que não tá no evangelho, pode colocar. Aí depois entrega para ela. Mesmo que a pessoa não acredite, né? Pode, gente, eu acho que vale a pena sim, né? Vale a pena sim, porque é aquilo que a gente fala, vai ser colocado o remedinho certo para aquela pessoa, tá? Então vale a pena, sempre vale a pena. Então vamos lá, entrando, boa noite para quem tá entrando. Bom dia, boa tarde para quem faz depois gravado, em outros dias, em outros horários. Já vou dar, turma, a dica de filme. Pode ser? Pode ser? Ó, anotem. Eu preciso anotar, tô lembrando aqui mais 2 filmes. Eu tenho 2 aqui e mais 2 que eu marquei no meu celular, no Notas, mas depois eu passo pra cá. Tô lembrando de um, mas depois eu marco direitinho. Então, papel e caneta para vocês anotarem. Ó, dica de hoje, gente. Tá no YouTube, no canal Ceifa de Luz Oficial, tá? É o canal. O filminho, gente, é Há 2000 anos. Acredito que aqui algumas pessoas já tenham lido o livro Há 2000 anos, do Emmanuel pelo Chico, né? Uma história que aconteceu, real, há 2000 anos, né? Na idade, lá na época de Cristo. A história do senador Públio Lentulus. Uma história, gente, maravilhosa, incrível, que vale super a pena. E ela tá em filme, como se fala? IA, né? Feito por IA. Mas vale muito a pena. Tá em 2 partes, o filme tá em 2 partes. Lembrando, no canal Ceifa
de luz oficial, tá? Então, podem assistir, que eu indico. Vocês vão estar mais ou menos tendo essa ideia do livro Há 2000 anos, que é um clássico, gente, é um clássico que vale a pena ler o livro, que lógico, no livro tem mais detalhes do que no filme, né? Certo? Então vamos começar, gente, pra gente não perder muito tempo. Lembrando, quem tá entrando agora, boa noite. Pegando água para ser fluidificada, mandando o nosso aviãozinho para a família e para os amigos, para fazerem nosso evangelho também. Então, deixa eu guardar minha folhinha do papel, do meu papel dos filmes. Boa noite, gente. Vamos lá. Vamos começar com a nossa leiturinha, a nossa mensagem inicial, harmonizando o ambiente, o evangelho, lembrando que a espiritualidade já está presente, pronta para fazer os trabalhos maravilhosos, não só a espiritualidade superior, mas também espíritos que precisam do evangelho, que estão perdidos, como a gente sempre fala, estão perdidos pelo espaço, e eles veem essa luz do evangelho que sai de dentro da nossa casa, eles são atraídos por essa luz, e os nossos entes queridos e amados que já partiram, que continuam mais vivos do que nunca e que também têm a permissão de fazer o evangelho com a gente. Certo? Bora lá, turma. Hoje a nossa mensagem vai ser, deixa eu ter certeza aqui para não errar, par. Número par. Então, só lembrando, eu perguntei para as meninas no início, espero que o volume esteja ideal, não esteja atrapalhando, tá? O que eu tô falando. Se tiver, eu baixo um pouquinho. Mensagem de número par, vamos iniciar. Mensagem 134, ó. O nosso Gotas de Esperança. Já tá todo descascando. Todo o seu corpo está subordinado à mente. Olha que legal essa mensagem para começar, gente, que é tão importante. A gente fala que a nossa mente é tão poderosa. Todo o seu corpo está subordinado à mente. Mesmo a menor célula, os seus órgãos e sentidos obedecem-na, né? Obedecem à mente. Ela tudo dirige e influencia. Sua mente é poderosa. Se você souber utilizá-la, alcançará constante saúde. Terá o organismo em perfeitas condições. Os espíritos superiores nos falam, gente, que vai chegar o dia em que a gente não vai mais precisar de hospital. Exatamente por isso aqui, ó. A gente vai saber cuidar da nossa saúde física através da nossa mente. Mentalize coisas boas. Sinta que é forte, que jamais será destruído, que alcançará a realização dos seus planos, que está plenamente sadio. Tenha a mente firme, não vacile. Alegre-se com tudo. Aí essa frase aqui é importante, né, gente? Não adianta só eu ficar mentalizando planos que eu desejo, mentalizar que eu jamais vou ser destruído, que eu vou realizar os meus planos, se eu não me alegrar com tudo, se eu não vacilar, não posso vacilar, né? Agradeça
sempre. Pelos mínimos detalhes, agradeça sempre. No espelho da mente, você vê Deus. Então a gente tem que estar aqui, né? Na nossa mente, no nosso coração, com Deus. A gente vai falar sobre isso no nosso evangelho de hoje, para eu agradecer, mesmo nas dificuldades, porque nada, absolutamente nada, acontece ao acaso na nossa vida. Tudo vem para ensinar, tudo vem para fortalecer. E existe a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Então, se eu estou passando por alguma aflição, por algum desafio, fui eu mesma que plantei. Fui eu mesma que causei, né? Então, a importância, agradeça sempre. Que mensagem maravilhosa. E é isso, quando a gente tem essa atitude do vigiai e orai, sério, comprometido, a gente começa a perceber a reação no nosso corpo, no nosso organismo. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mentalizar coisas boas, emanar coisas boas, mesmo que eu receba coisas ruins, né? As coisas ruins estão no outro, não está em mim. Então, se eu tiver só coisas boas dentro de mim, é o que vai trabalhar dentro do meu corpo, limpando as células, a mínima que seja. Mensagem maravilhosa. Vamos iniciar com a nossa prece. Vou pedir para você fechar os olhos, respira fundo. Vamos ter em mente agora Jesus, amor, paz, mesmo que em volta de mim não exista essa harmonia, mas vamos criar dentro de nós a paz, essa harmonia dentro do nosso coração, no nosso espírito. Somos criados por Deus, nós temos a centelha divina, nós temos o DNA de Deus, como ele fala, quando a gente se olha no espelho da nossa alma, a gente enxerga Deus. E assim tem que ser sempre, sempre, em todos os momentos da nossa vida. Estamos aqui, Mestre amado, Senhor Jesus Cristo, porque te amamos, porque queremos a sua presença na nossa vida. Abençoa a todos nós, a todos que estão nesse Evangelho, a todos que fazem o Evangelho, a todos aqueles nossos parentes, amigos, conhecidos que precisam dessa vibração, dessa frequência de amor, de paz, que ela seja emanada até essas pessoas. Vamos mentalizar essas pessoas agora, levando a cura para elas, visualizando a alegria
na vida delas, sorriso. É o que vai acontecer. Agradecemos, Senhor, por esse momento de evangelho, por esse momento de união tão importante nas nossas vidas, que seja levado a muitos corações. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar, que vai harmonizar os nossos lares. Cada cantinho de tristeza, de mágoa, vai ser limpo, vai ser transmutado. Agradecemos a espiritualidade que vai fazer os nossos tratamentos, que vão aplicar os passes. Agradecemos aos espíritos que estão presentes, precisando desse evangelho assim como nós. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos aos nossos entes queridos que estão presentes aqui no nosso evangelho. Agradecemos em especial a todos os papais, a todos os pais que já fizeram a passagem e que estão aqui nesse momento, vivos, só que numa outra dimensão. Agradecemos a presença de todos e vamos todos juntos falar de Deus, falar das coisas de Deus, aprender e evoluir. Damos por iniciado mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Leitura no nosso Caminho, Verdade e Vida, da mensagem número 104, intitulada A Espada Simbólica. Aqui, o Emmanuel pegou um trechinho de Mateus, tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, que Jesus diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vou repetir. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então vamos ver o que o Emmanuel fala pra gente. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essa afirmativa do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, entre nós, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. É o que as pessoas acham, gente, que é ter paz. Ficar na ociosidade, apodrecendo na ociosidade. Forte, Forte, mas real. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo.
O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Ou a gente sabe o que ele passou aqui na Terra, né? Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Ai daqueles que dormem, né? Que dormem aonde, né, gente? Na ociosidade, na materialidade. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. Olha que forte isso, né? Ou seja, a gente viver nessa paz mentirosa da ociosidade, a gente vai estar fugindo da vida, só que precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo, nele mesmo, né? A divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Eu achei essa mensagem, como todas, né? Forte. Como a gente fala, um tapa na nossa orelha. Acho que deu pra gente entender, né? Um pouquinho da mensagem. Eu vou falar das minhas considerações, esperando que vocês comentem também, tá? A opinião de vocês. Antes que eu comece a falar, eu marquei, tem uma passagem aqui no Evangelho, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente isso, que é essa passagem de Jesus, tá? Que tá aqui no capítulo 23, no capítulo Moral Estranha. Moral Estranha. E tá no título, no subtítulo, né? O título é Moral Estranha, o subtítulo que eu peguei, que tá: Não vim trazer a paz, mas a divisão. E tem 9 e 10 que eu marquei. Então Jesus fala assim, ó: Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim, olha só, porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os da sua casa. É o que o Emmanuel fala aqui, né? Eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo e quanto me sinto apressado que se cumpra. Olha a euforia de Jesus, né? Aí ele repete de novo: não vim trazer a paz sobre a terra. Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, né, de quando ele estava aqui, se encontram 5 pessoas numa casa,
elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. Jesus falando, hein? Jesus falando. E aqui ele só a parte dos espíritos, né? Foi Jesus, a personificação da doçura e da bondade, né? Que não cessou de pregar o amor ao próximo. E ele fala isso pra gente. Então, gente, é claro que, como o Emmanuel fala, né? Que essa mensagem, ela machucou, ela incomodou e incomoda até hoje muitas pessoas. Em especial, aquelas pessoas que são extremamente orgulhosas, egoístas, materialistas. Incomoda muito, né? Essa mensagem, porque imagina, gente, como ele fala, né? O Emmanuel fala, aquelas pessoas de 2000 anos, há 2000 anos, há 20 séculos, né? Aquelas pessoas, como que elas iam aceitar essa ideia de que nós somos todos irmãos, né? Vem Jesus falando, somos todos irmãos. Como é que eles iam aceitar? Como é que eles iam aceitar de que a gente não tá aqui na Terra para humilhar ninguém? A gente não tá aqui na Terra para escravizar o outro, né? Eles não tinham essa ideia, esse conhecimento da vida após a morte, da imortalidade da alma, né? Que a gente tem, que nós tivemos várias existências e vamos ter várias outras. Então, como é que eles iam aceitar essa ideia? E aí, quando a gente se depara, né, com uma mensagem dessas, gente, e a gente tá acostumado com essas atitudes, né, de escravizar, de humilhar, e aí vem essa mensagem, gente, é normal. É normal que a gente lute, né, que a gente se revolte contra essas verdades. Porque são verdades. A gente sabe. Então a gente acaba se revoltando. E é claro, né, gente, que essa mensagem que Jesus trouxe, ela é completamente contrária aos interesses das pessoas daquela época. Imagina, como é que meu escravo vai ser meu irmão? Como é que eu vou perdoar o cara que não gosta de mim, que me sacaneou, né? Como é que eu vou ser irmã da minha serva? Jamais. Como assim? Então essa mensagem vem completamente contrária dos interesses daquelas pessoas, né? E aí vem o quê? Que o Emmanuel fala. Vem essa luta, vem esse conflito, gente, entre, eu li agora, né, no Evangelho, entre os membros de uma mesma família, né? Vem também conflito, as lutas entre pessoas do trabalho, comunidade. A gente pode até, num país como a gente vive, né, com relação à religião, planeta. A gente tem o próprio exemplo de Jesus, né? Jesus, ele enfrentou preconceito na família dele, com os irmãos dele, né? Os filhos de José não aceitavam as ideias de Jesus. O próprio Jesus, né? Então, essa frase aqui de Jesus, né? Que ele fala aqui no texto: não cuideis que vim trazer a paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada. Então não significa, né, gente, que ele estava incentivando as pessoas partirem para uma guerra, ou que as pessoas lutassem entre elas. E a gente sabe, né, gente? Deixa eu virar aqui a minha página. A gente sabe que a gente passou por guerras santas, a gente passou pelas cruzadas, guerras em nome de Deus. Então, jamais, não é isso que Jesus quis dizer. Mas muitas pessoas levaram isso sem o conhecimento espiritual, sem conhecer as verdades, partiram para a guerra, né? Até hoje. Então, não. O que significa essa mensagem? Significa a nossa luta interna para que a gente conquiste a nossa paz na consciência. É isso que Jesus quer dizer. Então, por exemplo, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para o nosso dia a dia. Quando alguém me ofende, aí a gente pode colocar em qualquer lugar, na família, no trabalho, alguém me ofende. Ao invés de eu revidar, né, ao invés de eu devolver a pedra, o que eu vou fazer? Eu vou usar a espada de Jesus. Eu vou cortar o meu orgulho. Aí eu vou procurar responder com calma, com serenidade. Quem sabe até perdoar o que a outra pessoa falou para mim, né? A ofensa que ela fez para mim. Cortando o meu orgulho, eu consigo perdoar. Um outro exemplo, de repente eu estou num lugar onde todo mundo age de uma forma desonesta. Mais uma vez, pode ser na minha casa, pode ser no meu trabalho, né? Todo mundo age de uma forma desonesta. Eu vou escolher, né? Através dessa espada de Jesus, eu vou escolher seguir as lições, os ensinamentos de Jesus. O que vai acontecer? Né? Tem os poréns. Eu vou me tornar diferente dessas pessoas. Porque eu vou agir diferente, eu vou pensar diferente, eu vou me tornar diferente. Daí vem a incompreensão. Inevitavelmente, né? Se alguém passa por isso aqui, vai vir a incompreensão dos outros. Mas o que vai, gente, acontecer? Eu vou preservar a minha paz. Eu vou preservar a paz da minha consciência. E um outro exemplo, se eu estou enfrentando uma doença, se eu estou enfrentando um problema financeiro, se eu estou enfrentando um conflito na minha família, e aí eu me revolto, vou me revoltar com a doença, ou com o problema financeiro, ou com esse conflito na família, vou me revoltar, vou culpar todo mundo. Não. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa espada de Jesus e eu vou transformar essa prova, seja qual for essa prova, né? Como eu falei, da doença, do financeiro, familiar, eu vou transformar essa prova em oportunidade para eu crescer, para eu me fortalecer, para eu desenvolver virtudes, paciência, a fé, a minha confiança em Deus.
Então, é aproveitar a oportunidade. E aí, gente, é a gente saber que sim, nós estamos em luta aqui na Terra todos os dias. Todos os dias a gente tá em luta, mas importante a gente saber que essa luta não pode ser contra o outro. Essa luta, essa espada é contra as minhas imperfeições. Sempre. A partir do momento que eu vou cortando imperfeições que eu tenho dentro de mim, eu vou conquistando a paz. Não adianta eu ficar brigando com o outro, porque se o outro não muda, eu não vou encontrar a minha paz. E Jesus já sabia, né? Jesus sabia que a gente não ia conseguir evoluir, chegar à perfeição buscando essa paz externa, essa paz do mundo, né? Tá aqui, eu até anotei para eu relembrar. 223, segunda frasezinha que fala assim, gente, que eu dei uma ênfase, né? Na expressão comum, quer dizer, na nossa, do homem, né? Ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e se ausentando dos movimentos da vida. Jesus sabia que a gente ia procurar essa paz aqui. Ele já sabia quando ele trouxe esse ensinamento. Que a paz não está fora, a paz está dentro de mim. Independente do que o outro faça ou fale para mim, independente do que o mundo esteja passando. E aí de que adianta eu ter tudo? Eu tenho tudo, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho riquezas, mas eu não tenho a consciência daquela pessoa, aquela consciência tranquila, de paz, daquela pessoa que age dentro das leis de Deus, né? Porque a verdadeira paz, gente, né, como a gente falou, não significa viver sem dificuldades, sem problemas, mesmo porque isso nunca vai acontecer aqui na Terra, meus amigos. A gente habita um planeta de provas e expiações. A gente sempre vai ter desafios. Por isso que é importante a gente encontrar paz dentro de nós. Onde que a gente procura essa paz? Em Deus, em Jesus, nos ensinamentos, nas lições, né? Nas práticas. Caminhando para o final, então, seguir Jesus, gente, seguir Jesus, como ele sempre fala, né? Siga-me. Ele foi pescando, né? Os apóstolos, siga-me, siga-me. Seguir Jesus nem sempre, gente, vai deixar a nossa vida mais fácil. Eu até arriscaria dizer que na maioria das vezes sim, né? Mas nem sempre vai deixar a nossa vida mais fácil. Mas eu te asseguro, eu te dou a maior certeza de que seguir Jesus, gente, sempre vai dar um significado para tudo na nossa vida. Nos exemplos que eu dei lá em cima, numa doença, num problema financeiro, num conflito familiar, se eu estou seguindo os passos
de Jesus, eu vou ter o significado de tudo. E ó, eu tô arrepiada só de falar isso. Então, pra gente refletir, cada vez que a gente escolher, meus amigos, a paciência, a humildade, ao invés do orgulho, cada vez que a gente escolher o perdão, ao invés da mágoa, da vingança, a gente vai estar usando, a gente vai estar segurando essa espada simbólica de Jesus. E a gente vai estar permitindo, a gente vai estar deixando que Jesus cuide da nossa vida, que Ele tome conta da nossa vida e da nossa alma imortal. Finalizamos aqui a leitura do nosso Evangelho. Eu vou fazer só a leitura da questão, continuando os nossos estudos, né? Do Livro dos Espíritos, questão 32, nos elementos gerais do universo, que Allan Kardec pergunta assim: de acordo com isso, das propriedades da matéria, né, que a gente viu no passado, de acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Aí eles respondem assim: sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Por quê, gente? Porque, como ele fala aqui, né? A nossa visão do mundo, ela é limitada, gente, como ele fala aqui, ó, pelos nossos 5 sentidos. Nossa visão é limitada pelo nosso olho, ouvido, olfato, paladar, toque. E ela é limitada pelas nossas condições, as condições que a gente se encontra aqui na Terra, né? Matéria. A criação de Deus, gente, ela é muito, mas ela é muito mais rica. Muito mais rica. E ela vai absurdamente muito além do que a gente consegue alcançar com a nossa vidinha limitada aqui na Terra. Por isso, a importância da gente estudar, da gente aprender, da gente ir atrás de tudo que é de Deus. Eu vou passar um filminho de 40 segundinhos para a gente assistir e terminar o nosso Evangelho, tá? Nosso filminho. Deixa eu dar uma pausa aqui na nossa música. Então vamos prestar bastante atenção. Esse vídeo, gente, é do filme do Divaldo Franco, né? Divaldo Mensageiro da Paz. Aqui quem vai falar é a Joana de Ângeles, que foi a mentora espiritual do Divaldo enquanto ele esteve aqui na Terra, encarnado, tá? Então é uma mensagem dela para ele quando ele era jovem. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você
e você mesmo. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, né? É isso aqui. É a espada simbólica. A luta nunca foi contra o outro, nunca será contra o outro. É contra nós mesmos, é contra as nossas imperfeições. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu vou trabalhar isso no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu vou trabalhar isso no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa muito egoísta, eu vou trabalhar, né? Eu vou usar essa espada de Jesus, né? A espada nada mais é que o Evangelho do Cristo. Então vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar o nosso Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos. Respira bem fundo. Vamos agradecer esse momento maravilhoso, essa conexão com Jesus, essa conexão com Deus, essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com os nossos mentores. Vamos sentir essa gratidão dentro do nosso coração. Que a gente possa, todos os dias, usar a espada de Jesus para se tornar cada vez melhor do que ontem, que eu possa ser melhor hoje do que ontem, que eu possa ter orgulho de mim mesma pelas nossas boas atitudes, nossos bons pensamentos, as nossas boas energias, aquilo que a gente deseja para o outro. Que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus. Sempre tendo em mente que nós somos espíritos imortais. Que tudo aqui na Terra passa, tudo passa. E que a nossa verdadeira casa não é aqui. É o plano espiritual. Por isso, não nos demoremos em situações banais, brigas, mágoas, sentimentos tristes, porque tudo passa. Que a gente possa seguir Jesus e encontrar a nossa felicidade todos os dias. Agradecemos por esse momento, agradecemos pela espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que higienizou o nosso lar, já fez os tratamentos, os passes, e seguimos mais uma semana com esse alimento espiritual tão importante para fortalecer a nossa alma e o nosso corpo. Finalizamos o Evangelho dizendo, graças a Deus, que assim seja. Amém. A nossa musiquinha até acabou. Ui, perdão. Graças a Deus, isso aí, gente. Amei, precisava disso, eu também, Fê, também, que beleza, né? É isso, é Jesus, é o Evangelho dele trazendo essa paz pra gente, né? E que a gente possa ter isso no nosso coração todos os dias, quando a gente passar por uma situação difícil, tá bom? Então é isso aí, gente, muito obrigada a vocês, gratidão, amo vocês, de todo o meu coração.
Segunda-feira que vem a gente tá junto. Manda esse evangelho pra quem você acha que tá precisando. Todo mundo precisa, né, gente? Então manda, tá bom? Uma semana maravilhosa, abençoada. E a gente vai se vendo durante a semana, tá? Até segunda-feira.